Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar para você a história do Carlos Alexandre, um nome bonito, uma combinação bonita. A mãe dele escolheu esse nome para o Carlos Alexandre com base num antigo cantor popular que existiu no Brasil. Ela considerava aquele nome lindo e de fato é. Acho essa combinação maravilhosa. Você não gosta? Carlos Alexandre, ele era bonito, o rapazinho bonito tal de Carlos Alexandre. Ele nasceu, a mãe dele era morena e o pai dele era um alemão. Então ele nasceu uma mistura assim. Ele ficou com a pele clara, ficou louro, cabelo amarelo, louro, encaracolado, a coisa mais linda do mundo, e os olhos de um azul profundo, um azul infinito. Ele tinha um opala. O opala que ele tinha era diferente porque ele era azul metálico, um opala espetacular. E ele passava em frente ao colégio onde estudava, rangendo até a última engrenagem suja de óleo, enquanto os alto-falantes do carro, do opala azul metálico, tocava Boys Don't Cry, Boys Don't Cry. Isso no último volume. E quando o Carlos Alexandre passava ali, todos diziam, vejam, lá vai o Carlos Alexandre com o seu opala metálico azul. É o cara mais boa pinta do colégio. As meninas então suspiravam por ele, soltavam gritinhos silenciosos. Ai, se ele me desse bola, como ele é lindo. Enquanto outras, menos comportadas, se esgoelavam em uma disputa informal de voz. Carlos Alexandre, seu gostoso. Carlos Alexandre, seu gostoso. Mas ficava só nisso. Ou ao menos ficou. Até que, naquele último verão, o Carlos Alexandre conheceu a Laura. Ele conheceu a Laura, foi numa feira de ciências, realizada lá mesmo no ginásio, no colégio. Foi o que ele considerou depois como sendo o amor à primeira vista. Sim, ele considerava a Laura o seu amor à primeira vista. A menina também era muito bonita, os longos cabelos loiros da garota, só que ela tinha os olhos castanhos, mas ligeiramente esverdeados. Seus lábios pequenos, rosados, seu corpo de garota em mente de mulher, atraíram o tão cobiçado Carlos Alexandre, mas de uma maneira que ele jamais imaginava. O resultado disso foi que, exatamente um mês depois, o opala azul metálico de Carlos Alexandre não estava mais vazio. O estofado de couro do banco do carona agora era sempre ocupado pela garota loura dos olhos castanhos, Laura. E os comentários, quando ele passava em frente ao colégio, também tinham mudado. Os garotos da 8ª série, do primeiro colegial, do segundão,
do terceirão, todos se impressionavam com a beleza delicada daquela menina, enquanto as outras meninas, aquelas outras gritavam histericamente, ficavam imaginando o quão bom seria estar no lugar dela. Tinham uma ponta de inveja da Laura. E assim, o tempo foi correndo, o tempo foi passando, o amor entre Carlos Alexandre e Laura, como era de se esperar, apenas foi crescendo, foi aumentando. Concluíram o segundo grau, concluíram juntos praticamente, e passaram por todo o resto da adolescência, aprendendo um com o outro o verdadeiro significado da palavra amor. O Carlos Alexandre era mais velho do que ela. Ele já tinha 18 anos quando a conheceu, com 15. Carlos Alexandre, após ter terminado o colegial, um pouquinho mais tarde, ele era repetente de algumas séries anteriores, mas uma vez concluído o segundo grau, ele quis ingressar na faculdade de veterinária, enquanto ela, a Laura, optou por biomedicina, mas, é claro, na mesma universidade. Então, terminaram o colegial, mas continuavam juntos, inclusive nos estudos, na mesma universidade. Não permitiam de maneira alguma que o destino criasse barreiras, separasse os dois. Eram, assim como a avó de Carlos Alexandre costumava falar, eram carne e unha, unha e carne, feijão com arroz, arroz com feijão. Eram lados opostos, mas de uma mesma moeda. Então, um completava o outro. E assim, eles foram vivendo felizes por um longo tempo. Um long time. Veio então a fase da maturidade. Passaram a viver juntos sobre um mesmo teto e, com muita luta, compraram uma modesta casa num bairro até que bom da cidade. Ambos se formaram ao mesmo tempo. Deu certo. Ela em biomedicina e ele em veterinária. Fizeram uma grande festa no quintal da casa para comemorar a formatura. Eu estava lá. Eu estava lá. Todos os amigos estavam. Todos foram convidados. Os de Carlos Alexandre e os amigos dela, da Laura, desde os mais antigos até os mais atuais. Eu fazia parte daquela turma lá do colégio. Ninguém ficara de fora da lista. Entre os amigos da Laura se destacava um jovem robusto e de rosto bonito. Esse era o nosso querido Rick. O Rick. Rick, nome diferente, né? É o nome gringo. Rick era o tipo de homem recém-saído da adolescência. Não pela idade, eu digo pela cabeça. Em certos aspectos, ele até se parecia com o Carlos Alexandre. Mas naquela tarde, a Laura apresentou o Rick ao Carlos Alexandre e ambos conversaram por um bom tempo. Se deram bem, tão bem que logo acabaram se tornando amigos. Você acredita que eles viraram sócios? Sim, porque o Rick, ele montou um pet shop, especialista na venda de ração e de todo o suplemento para cães, assim como também ele acabava vendendo as coleiras, as fitinhas especiais. Todo o acessório canino o Rick vendia lá no seu pet shop. O Carlos Alexandre, como nós sabemos, já era veterinário. Então, eles se associaram, ambos conversaram por um bom tempo e se deram muito bem. E ficaram sócios. Então havia a clínica veterinária e o pet shop. Rick, ele era mais assim o dono da grana, sabe? Ele entrou mais com a parte do dinheiro, ele investiu mais no negócio.
ele estocou demais o pet shop e deu certo, a ideia deu certo. E começou a dar lucro, a gerar um bom lucro para ambas as partes. Carlos Alexandre foi aproveitando aquela boa fase, tem aquele momento bom, né? Que a pessoa começa a viver e finalmente, depois de ensaiar muito em frente ao espelho, ele pediu então a Laura em casamento. Era assim uma tarde bonita de verão, ensolarada. Eles estavam passeando pela praia. Foi quando o Carlos Alexandre aproveitou e pediu a mão dela em casamento. Foi tudo muito rápido. Entre o casamento e a lua de mel, se passaram exatamente 3 semanas. E quando menos notou, Carlos Alexandre já estava de volta, trabalhando de maneira incansável na clínica veterinária, que agora era dos dois, era do Carlos Alexandre e do Rick, mas junto com o pet shop. O Rick ajudando a administrar tudo e gerando lucros. Assim, 2 anos mais se passaram. Carlos Alexandre, na clínica, agora tinha 2 ajudantes. E ela, Laura, fazendo o papel de dona de casa, apesar de ser formada em biomedicina, mas fazendo o papel de dona de casa. Certa vez, ao chegar em casa mais cedo do trabalho, com a lua cheia já despontando no céu sem estrelas, carregando um buquê de rosas na mão direita, Carlos Alexandre, ele percebeu o carro do Rick, do sócio. O Rick, o sócio dele, no pet shop com a clínica, o carro do Rick estava estacionado nos fundos da casa. Era uma casa ampla. Os carros eram colocados até o final do quintal. Estava lá o carro do Rick. Sobressaltou-se. Ficou, assim, abismado. E ele deu um pulo ao ver que o amigo Rick estava saindo da casa dele. Então ele se escondeu. Tinha uma árvore frondosa, do tronco mais largo, grosso. Ele conseguiu se esconder atrás daquele tronco. Ficou ali observando e não acreditando que o sócio e amigo Rick estavam na casa dele. Ficou escondido atrás da árvore e observando, sem realmente se dar conta do porquê que o amigo estava fazendo aquilo e nem entendia por que ele estava se escondendo. Querendo descobrir o quê? Afinal, talvez o amigo estivesse apenas fazendo uma visita informal, que pode acontecer, e isso não justificaria em nada aquele tipo de reação dele esconder atrás do tronco da árvore. Mas foi exatamente enquanto ele pensava dessa forma que Carlos Alexandre sentiu o seu coração se partir em 1000 pedaços. Ele viu o coração se despedaçar ao ver, sob o brilho opaco da lua, que Laura, a sua mulher, abraçou o sócio Rick carinhosamente, lhe dando um rápido beijo na boca. Foi quase um selinho, um pouquinho mais do que isso, mas o que era aquilo? O que era aquilo? Um beijo na boca? Para se despedir de um amigo? Sentindo-se como se uma mão estivesse pressionando o seu coração por dentro, o Carlos Alexandre, ele estava com um buquê de rosas, que ele entregaria para Laura. Então, ele esmagou aquele buquê de rosas entre os dedos, as mãos, como se fosse um copo plástico. E naquele momento ele sentiu um misto terrível de tristeza e ao mesmo tempo de raiva. Esperou que o Rick saísse, o Rick fosse embora. O Rick teve que ligar o carro que estava no fundo do quintal, dar a marcha ré, saiu com cuidado e ele com cuidado se esgueirou, se escondendo atrás do tronco da árvore. Alguns minutos mais se passaram quando o Rick lá de fora ainda deu um tchau e ao dar um tchau jogou assim um beijo, jogou um beijo para Laura, a mulher dele. Alguns minutos mais se passaram
para que ele pudesse entrar em casa ainda carregando o que sobrara do buquê de rosas. O buquê estava ligeiramente amassado entre seus dedos. Sua mulher, a Laura, recebeu Carlos Alexandre como sempre recebia, com um descontraído sorriso no rosto, beijos, abraços carinhosos. Mas assim como ele já esperava, ela percebeu uma leve mudança nas feições do Carlos Alexandre. Por mais que ele tentasse disfarçar, esconder, a dor era muito forte para simplesmente ser ignorada. Ele não era ator, ele era gente de verdade. A mulher percebeu, a Laura percebeu. O que foi? Aconteceu, Carlos Alexandre? Alguma coisa lá na clínica? Houve alguma coisa com... aquela gatinha, a gatinha que estava mal, a gatinha morreu? Perguntou ela, querendo encontrar inclusive a resposta, porque ela tinha tanto medo do que ele pudesse dizer, que ela estava procurando, antecipando uma resposta. Ela havia estado na clínica e sabia que tinha uma gatinha que estava mal. Foi a gatinha que morreu? Em resposta, Carlos Alexandre, ele apenas moveu a cabeça negativamente e falou... Ele, obviamente, com a cabeça ele negou que fosse a gatinha. E aí ele ainda falou, reforçou. Não, a gatinha não morreu. Não, querida, a gatinha está viva. É que eu só tive um dia difícil. Um dia muito difícil, foi só isso. Nossa, mas a Laura percebeu que ele estava mal, muito mal. Naquela noite, então ela queria agradar ao marido. Ela preparou a melhor comida que o Carlos Alexandre já havia comido na sua companhia, e ele comeu o máximo que pôde, tentando a qualquer custo evitar as lágrimas enquanto ele fazia, mas pensava na cena. Foi um pouquinho mais do que um selinho, mas não se justifica como é que a mulher dele poderia beijar o sócio na boca. Foi na boca, não foi um beijo na boca, mas foi até mais do que um selinho. E depois o sócio, depois que fez a manobra com o carro, que deu tchau para a mulher dele, jogou um beijo para ela. Carlos Alexandre, ele tentou disfarçar ao máximo. No dia seguinte, ele não apareceu na clínica. Saiu de casa, saiu para trabalhar, mas não apareceu na clínica. Se não apareceu naquele dia, nem no outro que se seguiu, e nem nos outros mais que se seguiram. Obviamente que todos ficaram muito preocupados. O Rick, preocupadíssimo com a ausência do sócio, ele era o veterinário responsável da clínica. O Rick apenas geria o negócio. O Rick era mais um comerciante. Mas o veterinário responsável pela clínica era o Carlos Alexandre. E aí o Rick insiste em ligar para o sócio e amigo Carlos Alexandre, que não atendia seus telefonemas. Então, o Rick foi lá na casa. Ele foi procurar saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, afinal de contas, por que o sócio não havia aparecido? O que estava acontecendo? Chegando lá, ele encontrou a porta apenas encostada. E como quando chamou não obteve resposta, ele chamou. Carlos Alexandre, Laura, Carlos Alexandre. Ele chamou, mas não obteve resposta, então ele resolveu entrar. Atravessou a sala. Carlos Alexandre, Laura, Carlos Alexandre, Laura. Da sala ele chegou à cozinha, chamando pelo nome do casal. Carlos Alexandre, Laura, mas sem obter nenhuma resposta. Ele caminhou até o quarto. Quando ele abriu a porta, ele sentiu um cheiro horrível vindo de lá. Não mais horrível do que a cena que ele viu. E ele ficou em estado de choque. No quarto, deitada de bruços na cama do casal, estava a Laura, seminua, com uma faca cravada nas costas. Sangue espalhado por todos os lados. Bem em cima dela, pendendo de um lado para o outro, estava Carlos Alexandre, pendurado pelo pescoço numa corda presa ao teto. Embaixo, ao lado
do corpo, Rick viu um buquê de rosas vermelha, com um bilhete pendendo entre as pétalas de uma delas, onde estava escrito: "Nunca deixarei de te amar". Foi uma cena horrorosa vista pelo sócio. Rick, ele presenciou tudo. Ficou chocado, tão chocado e tão em depressão, que foi necessário que ele fosse acudido a uma clínica, onde em verdade ficou internado por algum tempo. Eu era amigo de todos eles, desde o tempo do colégio. Eu era amigo do Carlos Alexandre, eu era amigo da Laura, e depois também acabei me tornando muito amigo do Rick. Por isso que eu ia sempre visitar o Rick lá na clínica, na qual ele ainda estava internado. E o Rick, ele me dizia: "Heitor, você está escutando?" "Não, o que, Rick?" O Opala. É o Carlos Alexandre chegando. Peraí. Ele ia até a janela da clínica, olhava para o nada. Olha lá, o Opala azul metálico. O Rick me dizia: "Olha lá, Heitor, o Opala azul metálico." O Opala do Carlos Alexandre. Ele e a Laura. Ela é linda, né? Ela é linda. Eu considero a menina mais linda do colégio. E ele também é bonito, hein? Você tá ouvindo agora? Boys Don't Cry, Boys Don't Cry. A música dele. Apesar de ser o título Boys Don't Cry, eu não paro de chorar, sabe, Heitor? Eu tenho muita saudade do meu amigo. Eu tenho muita saudade da Laura. Eu não me conformo com o que aconteceu com eles. Eles estão me chamando. Por favor, Heitor, diga que eu não vou. Fala, Heitor. Fala, Heitor. Fala, Heitor, que eu não vou. Eu saía na janela e eu era obrigado a falar, a gritar: "O Rick não vai. O Rick não vai. Fala que eles podem ir embora. Vocês podem ir embora. O Rick não vai." Ele aumenta o volume da música. Você está ouvindo, Heitor? Olha o barulho do Opala. Nossa, esse barulho do Opala é muito forte. Ai, dói o meu ouvido, Heitor. Ai, dói o meu ouvido, Heitor. Chama o médico para mim. Chama a doutora para mim. Por favor, por favor, por favor. Chama, Heitor. Todas as vezes que eu fui visitar o Rick, tal cena se repetia. Tal cena acontecia. Foi assim, até que passado mais ou menos 1 ano e meio depois daqueles fatos terríveis e tristes, o próprio Rick acabou falecendo. Eu fui ao velório do Rick, ao seu sepultamento. Quando eu estava indo embora do velório, do enterro propriamente dito, que eu saí na parte externa do cemitério. Em frente ao cemitério passa a Avenida da Saudade. Por incrível que possa parecer, passou um Opala azul metálico, todo ensofilmado. Não deu para ver quem estava dentro, mas eu consegui ouvir, além do barulho do motor do carro, alguém tocando tão alta aquela mesma música, Boys Don't Cry. Essa é a história que eu tinha para lhe contar hoje, como sendo a história da meia-noite. Você gostou? Curta, manda para cá o teu joinha, aproveita, curta a história, se manifeste, faça também o seu comentário. E se não for pedir muito, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, seja membro do canal. Mas, apesar desse título, fica muito difícil para mim, quando eu conto essa história, ao final, evitar as lágrimas.